Então, nós vamos dar continuidade, irmãos, nesse propósito de nós vermos os fundamentos da fé cristã, os alicerces da fé cristã. Iniciamos no domingo passado falando a respeito da Trindade. E eu gostaria de ler com os irmãos esse texto de Deuteronômio 29, porque nós estamos falando dos mais profundos mistérios da fé, quando nós falamos da Trindade. Hoje falaremos a respeito da pessoa de Jesus Cristo, né? Então, são temas que a nossa compreensão, ela vai até um ponto. Nós não temos como compreender o divino, o nosso Deus, absolutamente em todos os seus aspectos, em toda a sua grandeza, exatamente porque nós não somos Deus. Mas aquilo que Deus permite que nós conheçamos pela sua palavra, é até onde nós devemos chegar. Então, o texto de Deuteronômio 29, ele diz assim, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Vamos ler juntos? Vamos de novo lá. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, o propósito de Deus de nos dar revelação é de nós cumprirmos e chegarmos àquilo que Deus tem estabelecido. Então, esses temas que nós estamos falando, irmãos, são temas que estão há 2000 anos na história da igreja, sendo vistos, sendo pensados, sendo debatidos. Por quê? Porque são os assuntos que sustentam e fundamentam a fé cristã. O tema da Trindade, quando a gente pega o material já produzido pelos irmãos ao longo da história da igreja, são volumes e volumes e volumes e volumes. E nós queremos, na nossa pequena pretensão, de fundamentar os irmãos naquilo que são os alicerces, onde nós descansamos a nossa fé, onde nós estamos seguros, para que nós não fiquemos agitados, como meninos, de um lado para outro, quando surge uma doutrina aqui, uma doutrina ali, uma novidade, um movimento, esse tipo de coisa. Hoje, nós vamos falar especificamente, e claro, irmãos, há inúmeros versículos que poderiam ser adotados. O que nós pretendemos fazer aqui em 25 minutos é trazer um pouco de luz, porque esse material está escrito, né? O tema de hoje eu já coloquei no grupo para os irmãos. Se os irmãos quiserem abrir agora e ir acompanhando comigo os versículos, tá? Eu não vou comentar os versículos, não há tempo. Cremos que o poder da palavra viva de Deus vai tocar no coração de cada um dos irmãos. E ao final, queremos ter uma conformação mais clara a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O irmão nos ajudou no domingo passado, em linhas bem gerais que eu vou fazer aqui, mostrando em suma que nós entendemos, segundo a palavra de Deus, o nosso Deus como sendo triuno, um em essência, e subsistindo em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. Essas 3 pessoas não se confundem. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. Pessoas. Claro, irmãos, esses termos utilizados são até onde a linguagem humana consegue chegar. Nós jamais poderíamos nos referirmos a Deus como pessoa, porque a essência do significado de pessoa é um ser humano, e Deus não é um ser humano. Mas aonde nós conseguimos chegar, aonde nossos irmãos conseguiram concluir, é o que nós apresentamos. O termo Trindade não é um termo que está nas Escrituras, mas é um termo que, na história da igreja, os irmãos concluíram a melhor maneira de se ter um conceito para apresentar Deus. O Pai,
o Filho e o Espírito são mencionados como pessoas, uma única essência. E hoje nós vamos falar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade, que também não é nem correto nós usarmos esse termo, primeira, segunda e terceira pessoa. Porque, naturalmente, quando você vê num pódio, você fala assim, a primeira pessoa num pódio, quem é? É o que ganhou. O segundo é o que ficou em vice. E o terceiro? Por óbvio, o que conseguiu o terceiro melhor resultado. Então, é fácil nós associarmos. Primeira pessoa, o Pai, ele é um tipo melhor de Deus. Segunda pessoa, Jesus, é um pouco inferior. E a terceira pessoa é ou é inferior ainda. Mas, quando nós falamos, irmãos, das pessoas, nós estamos referindo que elas possuem os mesmos atributos. São essencialmente da mesma substância. Coexistem de eternidade a eternidade. Ninguém passou a surgir depois. O Filho não passou a surgir depois do Pai. Importante nós termos esses conceitos. Um único Deus em três pessoas. E hoje nós estaremos vendo a segunda pessoa, Jesus Cristo, que foi seguramente, irmãos, o mais atacado ao longo da história da igreja. As principais heresias atacaram Jesus Cristo, seja na sua divindade ou seja na sua humanidade. E os conceitos mais estranhos surgiram e afetaram muito, e muitos irmãos com isso. Alguns imaginavam que Jesus tinha um corpo, como se fosse de um fantasma, algo, uma aparência. Não era verdadeiramente a Deus, porque Deus não poderia se materializar, já que a matéria era ruim. Então, aquilo que a gente via era quase como um fantasma, uma aparição. Outros diziam que Jesus não tinha nada de humano, que ele era divino, e isso, de alguma maneira, pela falta de compreensão adequada das Escrituras, faz com que alguém não reconhecendo a exatidão da pessoa de Cristo, a sua obra, a obra de Cristo, fique imaculada. Então, qual é o objetivo de nós vermos biblicamente o que é, ou encontrarmos o que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Porque a partir da pessoa de Jesus nós temos a sua obra. Jesus, então, é alguém que é definido como uma única pessoa com duas naturezas. Então, se já era complicado falar da Trindade, agora quando nós falamos de Jesus, fica mais complicado ainda. Qual é o objetivo, irmãos? Nós não buscamos o entendimento intelectual, mas o conhecimento do que a revelação da palavra de Deus nos dá. Porque, uma vez que a nossa fé esteja firmada naquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus, nós teremos, então, uma convicção que nos levará a prosseguir nessa obra que o Senhor tem para nós, de nós sermos conformados à imagem do seu Filho. Hoje nós não vamos falar a respeito da obra de Jesus. Essa será a próxima reunião. Hoje só a pessoa de Jesus. Então, eu vou ler, se os irmãos quiserem acompanhar, eu vou ler a definição sintetizada que nós vamos fornecer para os irmãos daquela declaração de fé maior que foi feita. E como é um texto que estará acessível aos irmãos, e os irmãos podem meditar, e a gente vai conversando, nós vamos buscar entender e compreender isso aos poucos, tá? O importante é nós irmos recebendo, a partir de hoje, esse entendimento a respeito da pessoa de Jesus. Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Quais são as naturezas? Divina e humana. Jesus, uma única pessoa com duas naturezas, divina e humana. Então, eu vou ler para os irmãos.
A nossa declaração diz assim: Jesus Cristo é o Verbo encarnado, o Filho de Deus, nosso Senhor, perfeito na deidade e também perfeito na humanidade. Como o Verbo, desde o princípio esteve com Deus, sendo o próprio Deus. Sua encarnação se deu através da concepção pelo Espírito Santo na Virgem Maria, sendo concebido com um espírito humano, alma e corpo, participando assim em todas as coisas semelhantes a nós, mas sem pecado. Mesmo assumindo a forma humana, manteve a sua deidade. Vou repetir. Mesmo assumindo a forma humana, manteve a sua deidade. Assim, em uma pessoa, manteve-se em duas naturezas. Atenção agora, irmãos. Inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis, em que a distinção de naturezas, sob hipótese alguma, foi eliminada pela união. Na partida ou não partida ou dividida em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, Deus a palavra, o Senhor Jesus Cristo. De tal modo que adoramos a Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e único Redentor. Agora, todos os 4 concílios que nós utilizamos basicamente como base para a formulação do que é apresentado para os irmãos, buscam nas Escrituras toda a fundamentação. Os conceitos foram trazidos pelos nossos irmãos. Os irmãos entendem, né? Se a gente fosse falar toda vez, quando a gente fala assim trindade, não é fácil nós utilizarmos o termo trindade, por quê? Já há um conceito formado em nós. O que é o Deus triuno? Um único Deus em 3 pessoas. Para que nós não estejamos ou sejamos obrigados a falar o tempo todo que Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito, uma única essência em 3 pessoas. Quando a gente utiliza um conceito, nós já temos a ideia trazida por trás disso. Agora, nós vamos ver nas Escrituras, irmãos, e nós não vamos comentar os versículos, tá? Os irmãos que quiserem ver comigo aí pelo celular, o que foi passado, nós vamos ler e contar que o Espírito Santo grava em nós, para que a nossa fé esteja mais clara e alicerçada naquilo que as Escrituras dizem a respeito de Jesus, tá bom? Então, o primeiro tópico está assim: testemunho das Escrituras sobre a divindade de Jesus. Vamos falar a respeito do testemunho do próprio Jesus a respeito da sua divindade. Embora Jesus nunca tenha se autodeclarado Deus, nós vamos ver inúmeros versículos que somente Deus poderia dizer. Tá certo? Então diz assim, Mateus 13:41, Jesus diz que enviaria anjos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Quem é que tem anjos? A Bíblia retrata Deus como aquele que governa sobre os anjos. Segundo, Jesus se declara assentado no seu trono. Mateus 25:31, 32. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. São os versículos que estão falando da divindade de Jesus, ou apontando para ela. O terceiro, Mateus 5:22. Jesus, ele, ao ouvir as menções do Antigo Testamento, que foram palavras proferidas por Deus através de Moisés, ele estabelece as suas palavras, fazendo-as em igualdade com as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Somente alguém que proferiu ou estabeleceu leis pode revogá-las ou alterá-las ou substituí-las. Tá certo? Se o presidente de uma empresa estabelece uma determinada norma,
O gerente pode alterá-la? Não. Se alterar, passa no RH. Não é isso? O que prevalece é a palavra do presidente. Quando Jesus disse assim, como eu vou ler aqui para os irmãos, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, então havia uma palavra dirigida, dada por Deus, através de Moisés para o povo. Agora Jesus está dizendo assim, eu, porém, vos digo. Ou seja, eu estou trazendo uma nova palavra. Estou alterando aquilo que foi dado anteriormente. Seguimos. Jesus perdoa pecados. Essa questão, irmãos, é muito clara. A Bíblia enfatiza que somente Deus pode perdoar pecados. Quando Jesus atribui a ele a condição de perdoar pecados, ele está se colocando na condição de Deus. E os judeus que ouviram isso e tinham a mentalidade do Antigo Testamento entenderam perfeitamente, porque o texto na sequência diz que pegaram em pedras para apedrejá-lo porque ele cometera blasfêmia. Qual foi a blasfêmia? Desfazer como Deus. Por quê? Porque só Deus pode perdoar pecados. Marcos 2,5 diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Outro versículo, Jesus se mostra como Senhor do sábado. Marcos 2,27. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu, porém, sou o Senhor do sábado. Próximo versículo. Olha o que Jesus diz. Jesus declara ter unidade com o Pai. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O versículo, a próxima frase. Jesus se declara que quem o vê, vê o Pai. Isso está em João 14, a partir do versículo 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Um texto que é claríssimo, irmãos, a respeito da divindade de Jesus, João 8:58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus se refere a alguém que aproximadamente existiu há cerca de 1.500 a 2.000 anos para mais a respeito de Jesus. E Jesus diz assim, antes de Abraão, eu sou. Quem aqui é antes do seu avô? Quem aqui nasceu antes do seu avô? Levanta a mão. Quem nasceu antes do seu avô? Ninguém. Alguém aqui nasceu antes do seu pai? Alguém aqui nasceu antes do seu pai e da sua mãe? Não? Alguém deu uma madeira para sua mãe e para seu pai? Jesus diz assim, antes de Abraão, eu sou. E essa palavra eu sou, nós não temos condição de fazer isso, mas é uma referência explícita quando Jesus aparece para Moisés e diz, olha, vai, e diz a Faraó que o eu sou. Jesus usa uma referência dita por Jeová para dizer que ele é tanto antes de Abraão, como ele utiliza a palavra que Jeová utilizou para dizer a respeito de si mesmo. Eu sou. Antes de Abraão, eu sou. João 5, 21, 23. O Filho vivifica assim como o Pai. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, vejam, irmãos, assim pois como o Pai
ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O 10. Jesus se declara ser a ressurreição e a vida. Pensa, irmãos, olha que afirmação. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Essas são frases, são os versículos que nós pensamos a respeito do que Jesus disse de si mesmo. Vamos ver o que os apóstolos falaram. João 1:1. O verbo é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Para João existia alguma dúvida de que Jesus é Deus, irmãos? Lembrando que João, o apóstolo inspirado por Deus, para declarar que Jesus é o próprio Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O apóstolo Paulo, Colossenses 1:15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Como que alguém pode ver a Deus, o Pai? Vendo Jesus. Jesus é a imagem. Não há como alguém conhecer a Jeová se não conhecer a Jesus. Não há como alguém conhecer o Pai se não ver a Jesus. A próxima frase, Colossenses 1:19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Jesus Cristo nós temos toda a plenitude da divindade. É o próximo texto, Colossenses 2:29. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Seguimos. 2 Timóteo 4:1-12 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo o reino. Jesus julgará vivos e mortos. 2 Coríntios 5:10. O tribunal de Cristo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para quê, irmãos? Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Um outro indicativo da deidade, da divindade de Jesus, qual é? É a atribuição da Bíblia a ele o termo Senhor, ou Kurios. Este termo era o termo específico utilizado para se referir a Jesus, a Deus no Antigo Testamento. A palavra Adonai, ou Jeová, era também utilizada como Senhor. No Novo Testamento, pegamos um versículo aqui, que é claro que diz a respeito dessa questão, Atos 2:36, quando Pedro diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. E por fim, irmãos, há um historiador que diz que a história, ela em si é reveladora, mas ela só revela quando a história termina. Então, quando alguém, vamos falar dos portugueses, quando eles intentaram navegar e descobrir novas terras, eles sabiam o que iam encontrar? Não. No primeiro dia navegando, sabiam? No segundo? No terceiro? Depois de meses? Mas quando eles chegaram em Porto Seguro, eles encontraram. E aí eles terminaram, então, a viagem. Ao encerrar essa história, ficou revelado que eles encontraram a nova terra. Não é isso? Quando nós temos uma história, ela revela, ela é reveladora.
Agora prestem atenção, irmãos. O que a ressurreição de Jesus revela? A ressurreição de Jesus revela a sua divindade. Quando nós terminamos a história mostrando que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus e foi entronizado, nós temos aqui a revelação da divindade de Jesus. Agora, rapidamente, irmãos, vamos ver a respeito da humanidade de Jesus, porque até aqui está tudo tranquilo, né? Se você consegue identificar Jesus como sendo divino, está tudo tranquilo. Mas como agora compreender que Jesus é humano? Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Não, peraí. Ela deu à luz, tem um não aqui. Ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Lucas 1,30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aí, adiante, dentro desse contexto, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que João vai nos dizer, 1 João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lucas 2,52 fala à medida que esse menino crescia. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Os irmãos já se questionaram por que Jesus não nasceu com 33 anos? Ou porque Jesus não apareceu um dia numa lanchonete ali tomando, sei lá, o que eles tomam ali, Marcelo? Qual é a bebida mais comum dos judeus? Tá, Jesus já surge aos 33 anos tomando um vinho. Poderia isso, irmãos? Os irmãos já... Foi Marcelo que disse, irmãos. Qualquer questão, os irmãos procurem Marcelo, tá bom? Eu ia colocar um café na boca de Jesus, mas o Marcelo foi mais sábio. E ainda está dizendo que Jesus gostava de vinho. Bom, então, irmãos, o que nós compreendemos? Por que Jesus nasceu? Uma das razões é para que ele experimentasse toda a natureza e vida humana. Ele foi uma criança, provavelmente com cólica. Deve ter chorado quando os dentinhos estavam nascendo. Deve ter... Que o Senhor me guarde, né? Porque se ele não fez isso, ele que me corrija depois. Deve ter perturbado um pouquinho Maria, né? De vez em quando, um chorinho à noite, né? Acho que dá para pensar assim, né, Camila? Em alguns momentos na sinagoga, Jesus ficava assim no colo de Maria. Vamos seguir, irmãos. Estamos chegando na reta final. O que Jesus se declara em João 8,40? Essa é a versão corrigida fiel, tá bom? Por quê? Porque ela faz uma tradução correta do texto grego. Jesus diz assim: mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade de que de Deus tenho ouvido. Jesus se declara homem. Nas cartas, o que nós encontramos? Romanos 5,15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. A condição de Jesus, concebido sem pecado, santo e inculpável. Hebreus 4,15.
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 7, 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. A respeito da ressurreição de Jesus, 1 Coríntios 15, 20 e 21. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Bom, irmão, se até agora está tudo tranquilo, e depois da morte e ressurreição de Jesus, como é que fica? Como é que fica? Ressurreto, Jesus perdeu a humanidade? Vamos ousar pedir para levantar as mãos? Não vamos fazer isso, porque... Vamos ver o que a palavra nos diz. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quando isso aconteceu, irmãos? Aqui Jesus já está ressuscitado. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aí eu fiz uma frase que é tirada dos concílios e dos credos que nós utilizamos. Jesus, na condição de homem, ele então experimenta uma subordinação funcional na sua encarnação ao Pai. Então, quando ele assume a encarnação, ele se submete por função, funcionalmente, ao Pai. Tá certo? O que isso quer dizer? Que Jesus perdeu a condição divina? Não. Permanece na mesma essência. Mas para cumprir a obra terrena, ele se sujeita ao Pai. Por isso que nós encontramos inúmeras vezes ele fazendo oração ao Pai. Na condição de homem, para cumprir o seu propósito. Jesus Cristo, então, é uma única pessoa... Filipenses 2, 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Queria só chamar a atenção dos irmãos. Este versículo, normalmente, nós olhamos a questão de Cristo se esvaziando, deixando a glória que lhe é a devida como Deus. Mas este versículo tem uma ênfase também, irmãos, no que Cristo assumiu. Ele assumiu a forma de servo, forma humana. Então, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E agora, irmãos, só vou ler para nós finalizarmos, né? E o texto em si, ele é bem didático. Ele fala assim, olha, esse texto que nós vamos ler, nós temos base no Credo de Calcedônia, de 451, e na Confissão Helvética, de 1566. Ele diz assim, portanto, o Filho de Deus é coigual e consubstancial com o Pai. No que tange a sua divindade, verdadeiro Deus, na substância e na natureza. Então, Jesus Cristo é uma única pessoa com duas naturezas, mas que tanto após a sua ressurreição, ele não perdeu a sua condição humana. Não houve uma deificação da sua humanidade a ponto de Jesus, hoje, não ter mais a sua natureza humana. Isso seria uma heresia. Por quê? Porque o texto que nós vemos fala que nós temos um mediador, Cristo Jesus, homem. É uma ênfase que a humanidade, ela foi preservada na ressurreição e na ascensão de Jesus Cristo. Então aí é dito o seguinte, irmãos, reconhecemos, pois,
que existem duas naturezas em um só. E mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, a divina e a humana, e dizemos que essas duas estão de tal modo conjugadas ou unidas, que não foram eliminadas, confundidas ou misturadas. Antes foram unidas em uma pessoa. As propriedades de cada natureza, mas as propriedades de cada pessoa inatingidas e permanentes, de tal modo que adoramos um Cristo, nosso Senhor, e não dois. Portanto, refuta-se a heresia que fazia dois Cristos em um só, e dissolvia a unidade da pessoa. Rejeitamos também o ensino herético que subverte a propriedade da natureza humana. Por conseguinte, refutamos ainda o ensinamento de que a natureza divina em Cristo sofreu, ou que Cristo, de acordo com a sua natureza humana, ainda está no mundo e assim em toda a parte. Há um pensamento de que a humanidade de Cristo foi difundida, espalhada em todo ser humano, e que todo ser humano reproduz a humanidade de Cristo. Esse não é o ensino bíblico. Agora, irmãos, a parte final eu vou pular por causa do nosso horário, e eu queria agora finalizar com os irmãos. Qual é a importância de nós entendermos, então, a divindade e a humanidade de Cristo Jesus? Primeiro, porque nós vamos ver não no próximo final de semana, no outro, a obra de Jesus. Mas porque hoje, olhando, entendendo, ou compreendendo um pouco mais e fundamentando a nossa fé a respeito da divindade da humanidade de Cristo, isso nos traz uma condição. Nós adoramos a Jesus Cristo como um único Deus. Nós rendemos e nos prostramos ao Senhor. E toda a nossa adoração está aumentada, potencializada, porque nós compreendemos que foi o nosso Deus que buscou a humanidade. E não a humanidade está num processo de melhora para se tornar, talvez um dia, como quem sabe, em Deus. Essa ação partiu exclusivamente da Trindade para resgatar o homem alcançado pelo pecado e destruído pelo pecado, para regenerá-lo e conformá-lo à imagem de Jesus. Então, nós vamos concluir com isso aqui, irmãos. A fala de Tomé, quando Jesus aparece para os irmãos, Tomé não está presente, na reunião seguinte, Jesus se manifesta, e Jesus disse assim, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Jesus não refutou a fala de Tomé. Tomé, não me chame de Deus. Reconhecemos aqui que Jesus aceitou a declaração de Tomé de que ele é o próprio Deus. Finalizamos, então, irmão, com esses versículos que dizem claramente a respeito da divindade e da condição de Jesus Cristo ser o próprio Deus. Romanos 9,5. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Então, o texto de Romanos 9,5 fala claramente que Jesus é o Deus bendito para todo sempre. Apocalipse 1:4-8, esse texto é lindíssimo, diz assim, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Olha agora, o Todo-Poderoso. Aqui nós temos uma declaração
de Jesus, através da boca de João, dizendo que ele é o Todo-Poderoso. Uma especificação exclusiva de Jeová. E agora, os versículos que os irmãos sabem, né? Que comumente nós lemos no começo da reunião, então não vou ler de novo Hebreus 1:3, que fala que ele é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Mas a respeito do nome de Jesus, Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E por fim, Filipenses 2:10. Todo mundo sabe isso aqui, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, rapidamente, né? Esse material está com os irmãos e eu creio que a leitura dos versículos, a meditação sobre as confissões, as declarações, elas são muito elucidativas para nós. Olhando assim, evidentemente, conscientemente, nós sabíamos que não há como absorver tudo isso, e a ideia não é essa, mas é fazer com que, olhando sequencialmente o que os versículos dizem, como nós temos claramente a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo na pessoa de Jesus. Por isso nós queremos reforçar que a fé cristã declara que Jesus Cristo, sendo uma única pessoa, possui duas naturezas, a divina e a humana. E mesmo após a ressurreição de Jesus Cristo, a natureza humana não foi eliminada, mas ela permanece. E por isso nós declaramos que o nosso mediador é Jesus Cristo, homem. Isso é importante para nós. Na próxima reunião e nas próximas, nós vamos falar a respeito da obra de Cristo. Mas olhando para isso, irmãos, qual é a percepção que nós temos? Jesus é digno de todo o nosso louvor, honra, adoração. Ele é digno de todo o nosso amor e entrega. E como nós lemos, né? Ainda que por fé nós declaramos que a Ele nós consagramos todas as coisas. Nós estamos certos de que Jesus, na sua obra, nos amou de tal maneira e se entregou por nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo. E nós vamos prosseguir em conhecer ao nosso Deus triuno para todo o sempre. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Louvado seja o Senhor. Podemos terminar.